Olá, boa noite. Estamos ao vivo para a nossa live aqui da jornada Sistema Stanislavski. E eu vou agora compartilhar o link nos grupos de WhatsApp da jornada. Se você ainda não está nos nossos grupos, aqui em cima dessa live tem o link. Também nos comentários, o link para você participar dos grupos do WhatsApp. Então, eu vou pedir um momento até que eu consiga compartilhar em todos os nossos grupos. A gente já está aqui com o pessoal da Companhia Teatro da Cidade, Andréa Barros e Cláudio Mendel, com Helena Vassina, com a Carol da Conectartes e também com a presença da Anaíra D'Agostini hoje. Temos duas pessoas aí na live. Eu vou pedir para, por favor, essas duas pessoas que estão chegando, colocarem aí nos comentários se nos escutam, se estão me ouvindo, se a imagem está boa. Se puderem colocar, por favor, da onde vocês são, isso é bastante importante para a gente saber de que cidade você está falando. Eu estou compartilhando ainda o link das lives, ou o link da live nos grupos de WhatsApp das pessoas. Então, a gente precisa esperar um pouquinho até que elas cheguem aqui. Olha lá, José Flávio falando, boa noite, ok. Nara Lúcia diz que escuta e vê também. Bem-vindos. Bem-vindos. O José de Brasília. 7 pessoas na live, isso mesmo, André. Agora eu não estou nem olhando a tela, pode dar uma olhada aí nos comentários e lendo, André, por favor. José Flávio Sena de Brasília. Falou que está tudo bem. O Guto Carvalho falou que está tudo bem. Legal. Estou compartilhando. Se puder falar de onde é. No grupo 4 acabou de ir o link. Pessoal que está no nosso grupo. O grupo de teatro Escarafunchar, Pilar do Sul, São Paulo. Pilar do Sul. É o resultado principal. Olá. Pronto, gente. Pessoal do grupo do WhatsApp, eu já acabei de compartilhar o link agora em todos os grupos. A gente já está aí com 13 pessoas agora. Adriane Londrina. Adriane de Londrina. José Flávio de Brasília. Vou pedir só mais um pouquinho de tempo aí para vocês. Enquanto isso, podem colocando de onde vocês são, até que as pessoas cheguem. 17 pessoas. Fabiana de São José do Rio Preto. Olha Fabiana só. Miguti? É. Fabiana Miguti, de São José do Rio Preto. Reginaldo Emílio, de Franca. Tudo bem, Reginaldo? Saudades. Ó, tá aumentando o número. Nara de Porto Alegre. Daniel. Nara Porto Alegre. Daniel. Eduardo do Rio. Silvia daqui de São José dos Campos. Eduardo Vacari, do Rio de Janeiro. Silvana de Santa Maria. Chico Oliveira, da Paraíba. Jacobina de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Cláudia de Curitiba. Pessoal, eu vou pedir para vocês que já estão chegando aí, até que as pessoas cheguem, além de vocês colocarem aí de onde vocês são, que você, por favor, compartilhem a live também. É a nossa penúltima live da jornada. A gente tem uma participação especial hoje da Anaíra D'Agostini, junto com a Helena Vassina e a Companhia Teatro da Cidade. E vamos fazer chegar no maior número de artistas, gente. Nele Peixoto. Ai, Nele Peixoto, querida! Que delícia você conseguiu estar aqui hoje. Beijo para você, para Eduardo Moreira, para todos do Galpão aí, de Belo Horizonte. Saudade. Sabe o que é legal vocês fazerem também, gente? Marcar aquelas pessoas aqui nos comentários para que elas saibam o que está acontecendo. Às vezes é até mais assertivo do que compartilhar a live. Se você marca alguém que você sabe que vai gostar do bate-papo aqui hoje, marca aí nos comentários, o @ tal, marca ela no Facebook que ela já vai na hora ser notificada. O Camilo, querido, está aqui de Londrina, Escandolara. A Dani de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A Inês e o Eduardo está lá também, de BH. Beijão, Eduardo, saudade. Edileuza, da Paraíba. Marcos, daqui de São Paulo. Letícia Olivares, de Sampa, querida, beijo. Estamos juntos, que bom, Inês. Saudade de você e do Eduardo. Anderson.
O Daniel Nair está falando que te conheceu no Macunaíma, que você é linda e simpática. Bom, gente, agora que eu acho que todos os links em todos os lugares eu já consegui colocar. Já passamos de 70 pessoas aí na live, estamos com 73. O André Garora, de São Paulo. Anderson, de Campina Grande. Vinícius, mandando um abraço forte para Helena e Nair. A gente pode começar agora? Eu acho que podemos. Passamos de 80 pessoas. Vou pedir, por favor, para vocês compartilharem aí, pessoal que está assistindo, então, para a gente conseguir passar de 100 pessoas nesse começo já. E passo a bola, então, André. Pode fazer a apresentação. Boa noite. Queremos agradecer a presença de vocês. Hoje é a nossa penúltima live da jornada Sistema Stanislavski. E hoje o tema vai ser o último Stanislavski, das ações físicas e o método de etudes à análise ativa. Além da nossa querida Helena Vassina, nós vamos ter hoje a participação muito gentil da nossa querida Nair Agostini, a primeira brasileira que estudou o sistema Stanislavski na Rússia e divulgou aqui no Brasil, autora do livro Stanislavski, o método de análise ativa. A Nair vai começar a falar. Por favor, eu gostaria que vocês preparassem perguntas do tema de hoje, se fosse possível. Ok? E a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder. Após a Nair falar, a Helena vai falar também, ok? Nair, boa noite, muito obrigada pela sua presença. E está com você a bola agora, Nair. Boa noite, Andréia, Cláudio, Helena e Rodrigo, e todos os que estão participando da live. Eu fico muito contente, quero agradecer a vocês por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o método de análise ativa e sobre o sistema de Stanislavski. Muito obrigada a todos. Sejam bem-vindos. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre a minha chegada na União Soviética, os meus estudos. Eu me formei na Universidade Federal de Porto Alegre, na URGS, fiz direção e licenciatura, e em 78 eu fui para a Rússia, para a União Soviética, onde eu estive estudando com dois grandes mestres, o Georgi Tostonogov e Katzmann. Todos eles usavam o método de análise ativa no seu curso. Mas antes disso, eu vou colocar um pouquinho da vida do Tostonogov, quem ele era. Ele estudou em Moscou e começou seus estudos em 1933, então ele conheceu Stanislavski, ele estudou com dois grandes atores do TAM, que também estudaram com Stanislavski, e também estudou com a Maria Knebel. Ele trabalhou muito em cima da análise ativa. Depois que ele se formou, ele trabalhou como diretor em diversas repúblicas da União Soviética na época. E depois ele foi para Leningrado, e lá ele começou a trabalhar como o principal diretor do grande teatro dramático que se chamava Teatro Gorky. Hoje, esse teatro recebe o nome de Tostonogov. E, ao mesmo tempo, ele cria o curso de direção no instituto onde eu estudei, que se chama Elgitnik, de São Petersburgo, hoje São Petersburgo. E lá, nesse curso, ele adota o método de análise ativa. O Katzmann também estudou no próprio instituto onde eu estudei, e ele, no início, trabalhava como ator, depois ele começou a se dedicar unicamente ao trabalho pedagógico. Lá ele estudou lá ele criou um curso
com o nome dele, de preparação, de maestria do ator. Então, esses dois grandes mestres, eles adotaram os ensinamentos de Stanislavski. Eles tinham em seu curso todos os colaboradores do curso, tanto do Tostonogov quanto do Katzmann, esses colaboradores, que eram professores, auxiliares, trabalhavam as suas especificidades, mas sempre dentro dos princípios do Stanislavski, quer seja de movimento cênico, palavra cênica, música e ritmo, e outras especificidades da arte do ator, que complementava essa total formação do ator criativo. Então, o sustentáculo que constituía o ensino da metodologia, tanto da escola de Tostonogov quanto do Katzmann, era a análise ativa. O Tostonogov sempre falava da universalidade do sistema de Stanislavski. Ele sempre dizia a estética não pode ser confundida com a pedagogia de Stanislavski, com a metodologia, porque essa é universal, pois ela deve servir para a formação de qualquer arte que seja uma arte viva. Então, porque Stanislavski, ele criou, aliás, dentro do sistema, ele comunga com o sistema que ele chamou de a arte da vivência, que se contrapõe à arte da representação, ou seja, que em russo é chamada de представление. Então, essa arte da vivência, ela exige um grande trabalho em cima de leis que Stanislavski descobriu, que são as leis do ator criativo, as leis que são na natureza de cada ser humano. Então, ele pensa, ele comungava do saber que a natureza orgânica do ator, ela pode ser desenvolvida, pois ela está em todos os seres humanos. E para isso é necessário que se pratique essas leis, ou seja, esses elementos do sistema, que são a imaginação, as circunstâncias, a atenção, música e ritmo. Todos esses são elementos da ação. Esses elementos da ação, todos estão congregados na última etapa do sistema de Stanislavski, que é a análise ativa. Então, como a própria Helena falou, os elementos do sistema, todos, eles estão na última fase, que é a síntese. Então, nada foi botado fora, simplesmente é uma nova forma de abordar o trabalho sobre o papel e sobre o texto literário ou o texto dramatúrgico, sobre o material textual. Então, essa nova forma de abordagem do material, ele consiste no seguinte, que ele vai pela ação física, que é consciente, para chegar ao inconsciente, que no inconsciente é que estão os sentimentos, as emoções. Então, no sentimento, a gente não mexe nele, porque ele considerou que os sentimentos são muito voláteis, eles são difíceis de ser apreendidos. E é necessário algo muito concreto, como a ação física, para poder fazer com que o ator saiba o que ele está fazendo. Então, ela é concreta, objetiva, para poder chegar à própria intuição, à imaginação e à inspiração. Então, o Tostonogov, ele criou esse sistema
só que ele sistematizou de uma forma um pouco diferente do que de outros diretores, porque cada diretor na União Soviética e na Rússia, eles usam os princípios da análise ativa. Isso não significa dizer que todos eles procedam da mesma forma. Cada um vai aplicar conforme a sua experiência e o que eles acham que é mais viável para eles e com quem eles trabalham. Então, ele criou um sistema muito sistematizado, aonde ele cria um sistema universal de análise, universal eu quero dizer no sentido do texto, que ele chama de grande círculo, aonde ele detecta todas as circunstâncias que fazem parte desse universo onde vai nascer o problema do texto ou o tema, e ele chama de grande círculo. E aonde nasce o problema, ele chama de médio círculo. E os próprios acontecimentos que vão compor esse médio círculo, que é a peça propriamente dita ou a história propriamente dita, ele chama de médio círculo e deve se opor ao grande círculo. E também esses pequenos círculos que compõem tanto o grande círculo como o médio, ele chamou de pequenos círculos. Então, isso é muito importante para a fala do ator, porque quando o ator está em cena, se ele se refere ao pequeno círculo que pertence à peça, o ator sempre está no pequeno círculo, no sentido da ação concreta, que é o acontecimento. Mas quando ele se refere a algo que está lá no passado, ele vai para esse algo que talvez esteja lá no grande círculo. É como ele dirige o seu foco de atenção para esses círculos de atenção. E isso é muito importante. Esses círculos de atenção são fundamentais para manter o ator vivo, presente no momento, em cada momento cênico. Então, o Tostonogov, ele criando esse sistema, ele consegue analisar a peça em cada momento que ele está que o ator está presente, ele pode, através dos acontecimentos, ele pode ir do universal para o particular e para o singular. O singular são os acontecimentos, o particular é aquilo que faz parte do texto, da história, e o universal são todas as circunstâncias que compõem esse universo no texto. Então, quem consegue analisar o texto via análise ativa, ele consegue ter o projeto muito concreto do próprio espetáculo. Quando o diretor conseguiu selecionar os acontecimentos e as circunstâncias que dão origem a esses acontecimentos, ele cria o romance da vida das personagens, ele já pode colocar o ator a atuar em cena. Esse processo, todo esse estudo que vem pelo intelecto e, como diz o Sulima, e pelo coração, porque também os sentimentos estão presentes do diretor, ele parte para a cena como ator. Então, o ator já é colocado diretamente na cena, dentro de acontecimentos que podem ser tangenciais ao texto, não propriamente do texto, e que criam todo esse universo da personagem, porque, considerando que o papel que faz parte do texto escrito pelo autor, ele é uma parte, é um fragmento da vida da personagem. E a personagem, ela tem uma vida inteira. Então, toda essa vida da personagem, ela pode ser investigada via etudes no espaço cênico. Então, totalmente é possível criar todo espetáculo via etudes. Então, esses etudes, o ator é colocado nessas situações ou nesses acontecimentos,
ele cria a vida da personagem e ele também cria os acontecimentos que fazem parte do projeto do espetáculo, que são todos os acontecimentos selecionados pelo diretor com as circunstâncias que lhe dão origem. E importante também que Stanislavski criou que ele chamou de super-tarefa, e essa super-tarefa do diretor, ela corresponde à ideia do autor, e ela pode ser verificada da sua assertiva pela linha transversal de ação. A linha transversal de ação, o Stanislavski deu um exemplo maravilhoso, que inclusive a Helena, de vez em quando, ela cita, que os acontecimentos seriam contas do colar. Ele dá o exemplo do colar. O fio que atravessa essas contas do colar seria essa linha que ligam essas contas, seria essa linha que liga todos os acontecimentos necessários para o espetáculo. E através dessa linha é que a ideia vai sendo percorrida via acontecimentos. Então, é fundamental para o diretor não se perder, onde ele todo o tempo ele pode voltar da parte para o todo. Então, esse sistema criado por Tostonogov, ele é dialético, ele vai do todo para o particular, para a parte, e da parte para o todo. Todo o tempo ele pode conferir esse movimento dos acontecimentos e do espetáculo. Na formação, os etudes, eles fazem parte de toda a formação pedagógica do ator, e também ele faz parte através dele, dos etudes, é possível, então, pesquisar, investigar a ação, e a palavra do ator, ela surge porque o ator se coloca em nome próprio dentro de cada circunstância que podem ser do texto ou criadas pelo próprio ator, que tem uma similitude com o texto. Então, esse trabalho do ator se colocar em nome próprio, ele pode se expressar via circunstâncias que são resgatadas no texto ou não, ele vai se aproximando aos poucos ao texto do diretor, do autor, desculpe. Mas é importante ver que essa palavra ela vai se aproximando cada vez mais no aprofundamento das circunstâncias, ela vai se aprofundando cada vez mais para chegar ao próprio texto do autor. Então, é um processo longo, mas ele é muito eficaz, porque o ator tem que se colocar com todas as suas dores, as suas experiências, as suas emoções estão presentes, porque é impossível ele não estar. Ele está dando a carne dele, o sangue dele, para realizar a ação. Então, nesse processo de vivência, é necessário que o ator esteja inteiro aí. E essa passagem que se dá quando ele consegue, quando o personagem aparece, ou seja, quando há uma transformação de ator, porque no início é ator-personagem, porque o ator trabalha em seu nome, dentro das circunstâncias, e a passagem de ator-personagem, que vai da personagem-ator, é aquilo que ele chama de transformação, que é a perivaplashenie em russo. Então, nessa transformação é quando realmente o personagem começa a existir. E esse processo se dá, que é chamado de encarnação, ele se dá via inconsciente, pela toda essa bagagem que o ator vai resgatando e vai compilando dentro da sua experiência com os etudes. Nair, a gente tem duas perguntas aqui. Você quer finalizar e depois eu faço são duas perguntas. Você prefere encerrar e aí eu faço? Pode ser? Um segundinho,
eu vou dar uma olhada aqui, só para ver. Eu só queria falar um pouco sobre a microestrutura desse etudo. Tá bom. Então, depois eu faço a pergunta. A análise ativa estruturada por Tostonogov, e isso também está lá na Knebel, ela se, em qualquer texto, independente do número, pode ter 20, 30 acontecimentos, ela é estruturada como um acontecimento. Os principais acontecimentos são o inicial, onde mostra esse universo, esse contexto, onde a história está contida, e ele é chamado de acontecimento inicial, acontecimento fundamental, quando começa a história, quando começa a linha transversal de ação, e acontecimento central é o momento em que é o ápice da história, o ápice do espetáculo, ou do conflito, o final, onde desemboca a história, e o principal, esses 5 acontecimentos, e o principal é onde a ideia do diretor e dos atores da equipe do espetáculo vai ser colocada, se mudou, se é positiva, se ficou tudo igual, para que eles... graças a que eles ensinaram esse espetáculo. Então, essa estrutura do espetáculo, ela deve estar dentro da estrutura do etude, ou seja, dentro da estrutura do acontecimento. Ela se repete essas estruturas desses momentos, o momento inicial, o fundamental, o central, e o final e o principal. Pode fazer as perguntas, então, agora. Andréia. Oi, Nair. Eu queria falar para você que você respondeu a pergunta do Rui Cortez, viu? A outra coisa é o seguinte, a Luciana Canton, ela está perguntando se o grande círculo inclui também os desejos de futuro do personagem. E aproveitando, o Celso Miguel pergunta se é possível pensar em uma linha de ação em textos fragmentados, como o do Beckett, por exemplo. A primeira pergunta é se... o grande círculo. Isso. Sim, o grande círculo são todas as circunstâncias que estão no texto, todas as circunstâncias que trazem o aspecto cultural, filosófico, existencial, social. Então, todas as circunstâncias que pertencem àquele universo do texto que compõe o universo inicial. O universo da personagem, às vezes, ele pode até estar dentro desse universo, claro, porque esse universo ele é composto por toda toda a concepção filosófica desse mundo que o autor vai retratar, que ele vai expressar. Havia acontecimentos. Então, é muito importante encontrar esse universo que compõe, que é composto esse texto. Por que ele é importante? Porque ele tem que se opor quando o conflito ele surge entre esse universo, o universo que se é chamado de grande círculo, ao universo que é chamado de médio círculo, que é a história. Então, para criar ele se constitui como uma contração, que cria um choque entre a linha transversal de ação e aquilo que está antes de começar a história propriamente dita. A outra pergunta é... A outra pergunta é: possível pensar em uma linha de ação em textos fragmentados, como o do Beckett?
totalmente, porque não importa se é fragmentado ou não, se é moderno, pós-moderno, isso não tem a mínima importância. Por quê? Porque a linha é um projeto, o que eu quero falar com esses acontecimentos, como eu estruturo esse texto, ou seja, esses acontecimentos, esse espetáculo, independente se eu uso a narrativa, se eu coloco imagens, mas eu tenho um projeto secreto que liga, que é a estrutura do meu projeto de encenação, ele tem que ter essa estrutura. Se for um roteiro de cinema, não importa, sempre tem que ter essa linha transversal de ação. Essa linha transversal de ação é aquilo que carrega a ideia que eu pretendo trabalhar do espetáculo. Por que eu estou ensinando esse espetáculo? Qual é o meu objetivo em ensinar esse espetáculo? Simplesmente porque eu quero aparecer como diretor? Não, eu quero dizer alguma coisa. O que eu quero dizer? Não importa como eu digo. Esse como é a linguagem. E a linguagem pode ser totalmente fragmentada. O importante é que eu saiba por que eu estou usando a fragmentação. Não sei se eu consegui responder. Uma pergunta para você, para a entrada da Helena também, para falar. A Aline está perguntando se no sistema o ator da vida psíquica, o personagem na ação física. Com certeza. Sem isso, é impossível. Como é que vai ter, senão vai ser um robô falando? Sempre é a gente, a nossa emoção, os nossos sentimentos, a nossa inteligência que vão estar presentes. É impossível fazer qualquer coisa que seja viva dentro do teatro da vivência que não seja o próprio ator. É sempre o ator que ele empresta todos esses sentimentos, as experiências dele. O personagem é um resultado da minha capacidade de me colocar no lugar, nas circunstâncias do autor, do papel, e dar vida a isso. E essa vida quem dá é o ator. O personagem, o Stanislavski, o papel é morto, né? Então, com certeza absoluta, tem que ter vida. E essa vida, quem dá é o ator. É sempre ele, em nome próprio, no início, para depois fazer essa passagem para personagem-ator. Naí, só mais uma pergunta da Sabrina, para a gente já passar para a Helena. A linha de ação do ator pode divergir do diretor? Bom, daí eles vão ter que entrar, então vai ser porque ela tem um ator, ele pode criar a linha, claro, ele vai criar a linha, mas o diretor já sabe qual é a linha, ele vai ajustar e vão ter que entrar num acordo para que não haja uma contradição total entre aquilo que o diretor pensa e aquilo que o autor. Ela tem que ser, ela tem que contemplar não só o autor, o diretor e o autor e o ator. Então, ela é uma conjunção de uma harmonia entre esses três, entre o autor, o diretor e o ator. Ela não pode ser simplesmente se contradizer, porque então ela não corresponde àquilo que o autor queria. Naí, agora a Helena vai entrar, mas você vai ficar aí, tá bom? Depois você volta aqui para a gente conversar de novo. E eu vou falar para o Danilo, a pergunta do Danilo, com certeza a Helena vai responder, porque ela vai falar agora sobre etude, Danilo. Como se dá a investigação dos etudes na prática? É através da improvisação dos princípios do sistema. A Helena vai falar agora sobre isso, então, com certeza, eu acredito que você vai ter sua resposta. Helena, boa noite.
Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Mas, André, eu escrevi para você, sabe, no private, eu acho que é melhor deixar, por enquanto, Nair responder as perguntas. O que acham? Porque eu já falei tanto. Porque eu estou aqui, estou vendo que tem muitas perguntas a Nair. E aí, Nair, continua respondendo? Acho que sim, sim, Hein, sim. Nair? Tá, então, qual é a Continua pergunta? respondendo? Tem que sempre faz uma pergunta por vez. Qual é a pergunta? A Helena está querendo deixar você aí para responder, porque ela já falou bastante já. Pode ser? Tá, então me faz a pergunta. Faz a pergunta novamente, pode ser. Foi a pergunta do como se dá a investigação dos etudes na prática? É através da improvisação ou dos princípios do sistema? É do Danilo. Sim, é a improvisação de etudes. A improvisação ela é fundamental. O Stanislavski, ele começou a pesquisar a improvisação lá antes quando ele, no primeiro estúdio, já lá em 1912, ele já estava muito interessado na improvisação e tanto que Gorky trabalhou com ele no início para trabalhar em cima da improvisação, criar inclusive o texto em cima da improvisação. Então, o etude sempre é uma improvisação, ela é uma improvisação investigativa. Só que o etude, ele não é simplesmente uma pequena cena, mas ela tem uma estrutura específica que o ator ele tem que seguir esse processo de evolução dentro do acontecimento. Não é uma ilustração de um tema ou algo assim. Ele tem que passar pelo processo vivo de um nascer, crescer e morrer, ou seja, dentro desse inicial fundamental que está lá na análise do grande, do pequeno, do médio, do grande círculo, tem que passar pelo inicial, fundamental, que é onde se coloca o problema, o ápice, que é o central, e o final, e ainda a resolução que o próprio ator vai dar para esse problema do etude. Então, o etude, a microestrutura do etude, ela corresponde à macroestrutura de todo o texto. Dentro do sistema criado pelo Tostonovac. Então, é necessário que o ator, na escola soviética, o ator, e a russa, acredito também, que o ator inicie o trabalho dele com os acontecimentos, com os etudes, pela própria experiência. E ele tem que... o que ele vai aprender é organizar essa experiência, criar uma estrutura a partir da própria experiência, da vivência dele, do conhecimento que ele tem, das referências que ele tem. Se ele tem referências no cinema, nas artes plásticas, na vida, das habilidades que ele possui, ele vai criar os etudes em cima da própria experiência dele e como ele vai organizar, dando diferentes aspectos para essa experiência que compõe a vida dele. Só para avisar que você também já respondeu a pergunta da Luciana Canton, tá? Com o que você falou agora. A Vera Colasso está perguntando como o sistema pode auxiliar o ator contemporâneo, visto que ele se coloca em cena como eu próprio e se nega a criar uma personagem. E a Natasha está perguntando, Nair, em algum momento a análise ativa menciona algo próximo da noção de atmosfera? Então, a pergunta da Colasso é sobre o ator se coloca pela performance. Se o sistema pode ajudar o ator contemporâneo, já que ele se coloca como eu próprio em cena, é isso que ela está... Com certeza. Ele só não está fazendo nenhum personagem, mas ele tem todas as habilidades de poder estar em cena e
e desenvolver o trabalho que ele quer, porque isso até na retórica, ele pode ser um grande orador, para o orador também é importante. Quando ele usa a questão dos elementos que são as leis da natureza, descobertas por Stanislavski, ela cria esse ator com essa capacidade de estar presente em cada momento da sua presença, independente se ele está fazendo um personagem ou não. Lá no espetáculo Princesa Turandot, o Stanislavski, ele ficou surpreso como que ele conseguia sair era um ator, tinha personagem, ele saía, ele dizia saltar fora da personagem, e ao mesmo tempo sem quebrar os princípios do sistema, que era da vivência. E ali, nesse espetáculo, o Stanislavski viu e confirmou que a análise da universalidade do sistema, que o sistema ele não era só pro texto dramático para criar uma personagem, mas ele podia, o ator, no momento em que ele saísse da personagem e ficasse brincando com o próprio público, sendo ele mesmo, ele não quebrava os princípios do sistema da vivência. E isso foi que deu essa universalidade para o sistema, de poder ter esse ser vivo presente no momento da sua performance. Então, ele é totalmente compatível, ele não se contradiz em nada entre fazer um personagem ou não ter um personagem. Porque, em primeiro lugar, o ator sempre, quando ele trabalha, o Etude, no início, ele sempre trabalha em nome próprio. E depois é que ele tem essa passagem, através das circunstâncias, que ele vai se colocando nas circunstâncias da personagem, que ele vai se transformando em personagem. Nair, a Natasha, em algum momento a análise ativa menciona algo próximo da noção de atmosfera? Sim, é claro. Não, a atmosfera é algo que é resultante, né? Ela faz parte de um conjunto de disposições da atuação do ator, de elementos cênicos, do trabalho da relação entre os personagens que cria atmosferas. Então, essas atmosferas são fundamentais serem criadas, mas elas vêm como uma consequência, que elas surgem dentro dos acontecimentos. Você não tem nenhuma atmosfera no acontecimento, significa dizer que não acontece nada o tempo todo. Quando existe uma verdadeira ação por trás da ação física, que a ação, na realidade, é psicofísica, ela já, por si, a atmosfera ela acontece. Então, o meu professor, o Katzmann, o tempo todo ele dizia: o que está acontecendo? Que não passa nada, não acontece nada. Porque como não acontece nada? E quando não tem ação interna, mas quando tem ação interna, a atmosfera ela aparece, porque é a energia do ator também que emana naquele momento que ele está conectado com a ação. Então, claro que ela pode ser criada com outros recursos, com luz, com uma série de coisas, mas ela tem se estabelece, quer seja com o público, num solo, ou quer seja entre os partners. Nair, o Daniel Alberti está perguntando, em espetáculos dramáticos, as perguntas feitas na análise ativa são relacionadas às circunstâncias, à vontade, contra a vontade. No espetáculo não dramático, me parece que as perguntas são ligadas à estrutura. Mas quais são as perguntas feitas para espetáculos não dramáticos? Poderia dar algum exemplo?
Olha, na realidade, Daniel, eu sinceramente, eu não consigo perceber diferenças se nós trabalhamos com circunstâncias. A vida sempre está preenchida de circunstâncias. Nesse momento, eu também estou aqui carregada de circunstâncias, não é verdade? Então, até para falar um texto, para dizer qualquer palavra, eu estou dentro de circunstâncias. Então, não existe, nesse texto, que não é dramático, ele também tem as circunstâncias que são do momento, as circunstâncias do ator, como ele se encontra em determinado momento, qual é a relação, o outro, o companheiro, como é que ele está, se ele está bem, se ele está mal, como é que eu percebo ele? Então, o tempo todo está a nossa observação, a nossa percepção sempre está presente, é frio, é quente, sempre estamos em circunstâncias. Então, eu não sei, é claro que as circunstâncias num texto dramático, elas potencializam o conflito. Nem todas as circunstâncias são desfavoráveis, vão contra o conflito. Às vezes elas são favoráveis para realizar a ação, mas a maioria das circunstâncias elas se opõem à ação, elas se constituem obstáculos na realização da ação. Então, o Daniel está perguntando. Oi? Terminou, Nair? Sim, desculpa. Sim, o Daniel está perguntando quando que entram as marcações. O diretor já começa a investigação física, a improvisação baseado no objetivo? Não, nesse processo da análise ativa e da forma de composição que se cria, essas marcações, elas surgem da própria resolução de cada acontecimento. É claro que no final, quando todas essas investigações foram feitas da ação concreta e a verdadeira ação, que não seja só ação, só uma excitação física, diríamos, mas que realmente exista uma ação que tem um querer, que tem um ok, que tem um conflito, quando essa ação na realidade existe, e ela realiza, e o ator realiza o acontecimento, a própria ação do ator, ela praticamente determina como é que eu vou dizer? A mise-en-scène. Então, a mise-en-scène é uma coisa praticamente que é uma resultante de todo esse trabalho de investigação e de composição cênica. Existe uma preocupação muito grande da questão da plasticidade da cena. Então, essa plasticidade da cena, além do ator ter todas essas habilidades corporais e de voz, etc. Tal, o diretor também ajuda muito para ter essas ideias para compor essa performance cênica, a resolução cênica. O Henrique Guzmão está perguntando, Nair, se você acha que as perspectivas que o Stanislavski desenvolve no final da sua vida possuem relação com algum aspecto do ambiente intelectual e cultural russo daquele momento. Bem, nós sempre eu penso que qualquer um de nós sempre está sendo condicionado pelo seu tempo que a gente vive. Então, é claro que como eu falei, que ele estava situado no seu tempo, né? E a sua estética está situada no seu tempo histórico. Mas o Stanislavski, além dele receber todas essas influências que estavam acontecendo, científicas, culturais, intelectuais, da época que era uma revolução que se dava, e sobretudo na Rússia, era um momento de uma potencialização de todas as forças criativas e intelectuais, mas ele criou um sistema
que é para todos os tempos. Ele mesmo disse, ele independe de nação, independe de estética, ele é para todos os que querem realmente criar uma arte viva, incrível. Não sei se consegui responder a tua pergunta. A Helena Konstantinova está perguntando se existem diferenças no entendimento do método do Stanislavski entre atores e diretores russos e brasileiros. Eu penso que é difícil responder essa pergunta, porque eu estaria respondendo por outros diretores e outros... cada um entende, tem as suas fontes de referências para poder compreender o sistema. Então, depende de onde ele tem essas referências, aonde ele estudou, como ele aprendeu esse sistema. E claro que há muitas divergências entre como abordar o sistema e o que o sistema, a potência que o sistema tem para a arte do ator. Nem todo mundo conseguiu ter acesso a materiais que realmente possam ter dado uma outra direção para o tipo de prática que ele tem, porque tudo é muito fácil em livros refletir sobre, mas é importante, o Stanislavski dizia, é necessário, vocês podem ler tudo que eu escrevi, mas só vocês vão se apossar disso se vocês praticarem. Então, se não tiver uma prática coerente com o próprio sistema, então vai ter muitos equívocos e também formas diferentes de leituras. Nair, o Gustavo Garcia está perguntando, visto que a análise ativa pode ser utilizada tanto em obras dramáticas, nas quais a indicação de falas aos personagens, como também pode em outros tipos de texto, você pode falar um pouco mais sobre os etudes no que diz respeito ao trabalho de voz, mais especificamente com o texto falado, e, se possível, citar algumas de suas vivências a respeito? Bem, a palavra, no Etude, eu já dei um pouco... é claro que para ter uma palavra realmente potente, que, como o Stanislavski queria, que ela soasse como música, que ela explodisse no espaço, uma palavra que realmente tivesse todo o poder de chegar no espectador, e o ator ele tem que ter uma competência de uma técnica vocal adequada, ele tem que ter um preparo, ele tem que trabalhar a palavra cênica, mas através ele tendo toda essa competência com a voz, com a palavra, dentro de um texto, dentro do etude, ele vai se expressar essa palavra pela própria assimilação das próprias circunstâncias e da própria vida da personagem. Quando ele cria o romance da vida da personagem, que se dá através de etudes, ele vai somando experiências que ele já se torna, quando ele vai se expressar, ele já está se aproximando muito do texto do autor. Então, essa passagem do texto próprio, falado com as próprias palavras para o texto do autor, ele vai vindo aos poucos, ele vai aparecendo à medida que eu vou incorporando esse pensamento, que eu entro nesse universo da própria personagem. Às vezes, tem atores que eles têm muita facilidade ele olham o texto e já decoram o texto. Tem outros que eles demoram muito, no último dia, eles ainda não têm o texto pronto. Então, cada um depende da especificidade de cada ator também. Mas há muitas formas também de trabalhar esse texto via ouvindo música, tentando encontrar o ritmo dessa prosa,
Então, é muito complexa, porque, por exemplo, se for ensinar Shakespeare é poesia, como é que eu vou, na vida diária, eu não falo poeticamente. Posso até falar se eu sou um poeta, né? Ou, de vez em quando, até qualquer um de nós, de vez em quando, pode ter uma veia poética. Mas é necessário que tenha uma técnica específica, não uma técnica, mas que tenha a capacidade de encontrar essa chave da poesia do poeta para poder expressar ela em cena. E isso exige uma investigação. Cada vez é um novo momento, uma nova pesquisa. Nada é acumulativo, nada. Tudo tem que começar de novo. Nair, aqui está perguntando a Luciana se existem exercícios para o trabalho com as ações físicas. Muitos. Todos os exercícios possíveis e prováveis. É uma gama de exercícios sem fim. E o ator, ou o diretor, ou o ator, ou o pedagogo, ele pode estar sempre criando esses exercícios. O Stanislavski, ele exigia, no seu tempo, que se fossem ações do nosso cotidiano, inclusive, que ele fizesse com objetos imaginários, porque a primeiro ano dos estudos, da preparação do ator e também do diretor, porque o diretor também tem que dominar o método das ações físicas, ele trabalha com objeto imaginário. Então, o objeto imaginário, ele necessita da imaginação, ele necessita da concentração, da atenção muito aguda para ele poder realizar uma cena com objeto imaginário. Então, não se faz nada com objeto concreto, tudo é com objeto imaginário, porque através da ação com objeto imaginário, ele consegue quebrar os mecanismos da ação, e a ação ela passa a ser, ela é vista com todos os momentos da ação, eles são conscientizados, e nesse momento, então, a ação ela passa a ser limpa, ela não tem mais essa confusão, muita ação que não é necessária. Então, tudo aquilo que é desnecessário para a ação, através da ação com objetos imaginários, eles são eliminados. E os études, no primeiro ano da escola de formação de atores e de diretores, todos eles são criados com ação com objeto imaginário a partir da experiência do aluno. Então, se ele tem uma experiência que ele tenha, vamos supor que ele viveu no campo, ele pode criar um étude onde tem esse início, que tem um conflito, que tem um início, um fundamento, um central, um final e um principal. Ele pode criar um étude com esses momentos dentro da sua experiência pessoal, dando uma estrutura para esse acontecimento, que é esse étude. Então, esse ator da escola russa, da escola soviética e russa, se ele não for capaz de vencer essa etapa da realização e da formação, de criar a estrutura do acontecimento, do étude, ele é eliminado da escola, porque ele não consegue trabalhar essa estrutura dramatúrgica do étude. Não sei se eu consegui. A Natasha está perguntando. A Natasha perguntou como pensar essa ideia de universalismo, conforme buscada por Stanislavski, frente às críticas atuais a esse conceito. Esse universalismo não pressupõe uma uniformização do modo de ver teatro? Não, porque depende de como se entende esse universalismo. Quando o Stanislavski fala em universalismo, ele está falando na universalidade do sistema vivo, que é vivo, que
que potencializa a presença viva do ator em cena. Então, a universalidade do sistema consiste nisso, que através das leis da natureza, que criam uma segunda natureza, que são leis, esses elementos do sistema, são leis da natureza, que criam uma natureza, uma segunda natureza, trabalhando em cima desses elementos, que se cria essa segunda natureza, que é o trabalho do ator sobre si mesmo. Isso é universal. Qualquer ator que queira ter a sua presença cênica, presença viva na cena, em contato com o público, ele precisa desses elementos. Quer ele tenha conhecimento desses elementos ou não. Então, ele pode até trabalhar todos esses elementos independente de conhecer o sistema de Stanislavski. E o Tostonogov, ele falou, eu estive na França e assisti um espetáculo que estavam lá todos os elementos da arte do ator, da vivência. E, no entanto, eles desconheciam o sistema de Stanislavski. Então, quando o Stanislavski cria esse sistema da vivência, ele se opõe ao sistema da interpretação, ou seja, ele chamou de Представление, que é da representação. No que ele se opunha à representação? Porque ele disse, o ator, quando ele já parte ele cria, mas depois ele repete o que ele cria. E o que o Stanislavski quer que todo momento, quer seja no período de criação do espetáculo, quer seja depois, quando o espetáculo já está diante do público, que o ator esteja criando, porque o ator tem que passar por si mesmo, ele não fica repetindo o que ele criou, mas ele faz novamente, ele vive aquilo que ele criou. Então, ele sempre vive aquilo que ele criou. Ele vive cada momento novamente, sob o momento que ele está, o humor que ele tem no dia, como ele se encontra no dia, como o partner se encontra no dia, todos esses elementos do aqui e agora têm que ser incorporados no momento da atuação. Então, eu não acho, eu sei que sempre que eu falo sobre a universalidade do sistema, eu sempre sei que eu vou receber umas pedradas, porque eu sei que é muito contestado, mas eu acho que não tem como contestar que todos nós buscamos uma arte verdadeira, uma arte viva. Verdade. Então, quando eu falei no Vartanga, que ele disse pulava fora do papel, é porque ele não representava. Ele atuava, ele agia como público. Então, nesse sentido, até o sistema, o Brecht também entra aqui, mas daí seria outra coisa no distanciamento. Exige também um sistema vivo, no distanciamento também. Mas isso seria outra coisa. Isso mesmo, gente, muito bom, Nair. Deixa eu só dar um recado. Diga, Nair. Diga. O Tostonogov falou que todo mundo atribui o efeito de distanciamento a Brecht, mas, na realidade, diz ele, o efeito de distanciamento ele foi criado primeiro por Vartanga, na Princesa Turandot. Exatamente. O Rodrigo quer dar um recado? Não, gente, é que, na verdade, a gente já passou de 1 hora aqui e aí a gente precisa partir para a finalização. Helena, você quer... Deixa eu só entender uma coisa aqui. Helena... Eu acho que sim. Tem mais pergunta, pessoal, ainda, mas lembrando, o pessoal que está nos grupos do WhatsApp, as perguntas que estão aqui ainda nos comentários e não foram respondidas vão ser respondidas ao longo da semana. Essa é a penúltima live, no domingo a gente tem mais uma, que é inclusive a de encerramento da jornada. Quem não estiver no grupo, estiver ouvindo a gente, não estiver nos grupos de WhatsApp, o link está em cima dessa live, é só clicar e entrar para ter acesso a tudo.
Não sei como é que vocês preferem, gente, se a Helena faz uma finalização, se responde mais alguma pergunta. A gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Fica com vocês aí, como vocês acharem melhor. Helena, você quer fazer algum comentário? A conexão da Helena eu acho que não está muito boa e ela está travando. Eu acho... Sim, eu tenho problemas técnicos. E, não, eu queria só, em nome de todos, agradecer a Nair, porque é uma presença muito, muito preciosa e generosidade, sabem, de Nair. Eu acho que se a gente tem ainda alguns minutos, é melhor aproveitar a Nair respondendo às perguntas. Tá. Nós temos, Nair, a gente tem mais 2 perguntas aqui. Uma é da Inês Peixoto e tem uma do Mateu Novaes. O Mateu Novaes pergunta: é possível para o ator em processo de improvisação, se atendo às circunstâncias e visando o conflito, se permitir deixar os princípios do sistema pré-estabelecidos, transformando a estrutura dramática do espetáculo, desde que em comum acordo com o diretor? Bem, eu acho que tudo é possível, depois que a gente não pensa mais nos princípios. Quando eu trabalho, eu não penso mais neles, eles estão em mim. E eu crio o que que me vem na cabeça na hora, como que eu vou trabalhar, isso surge no momento. Então, não há regras de como conduzir um espetáculo, não há regras, cada um inventa as suas regras, basta que esses princípios estejam presentes, mas eu não preciso ficar me indagando todo o tempo, está presente esse princípio ou não. Esse princípio está em mim, ele já está na minha carne, na minha pele, no meu ser. Então, eu não penso mais neles. Eu sei como que eu tenho que agir para manter uma ação potente, por exemplo, para poder conduzir o ator para chegar num determinado no ponto que eu quero. Então, isso, eu não fico pensando no sistema. Ele está em mim já, ele existe em mim. E tudo é possível. Basta que seja convincente, seja vivo, pode trabalhar como bem entender. Não há uma regra de como se deve trabalhar. Na Rússia, na União Soviética, nós temos grandes diretores, Efros, Lubimov, Vassiliev, Tostonogov, foram grandes diretores e eles, cada um trabalhou da sua forma. Eles usaram os princípios do Stanislavski, mas esse princípio é como um regulador, mas ele não fica pensando durante a forma como ele experimenta, ele não fica pensando nisso, ele simplesmente propõe formas de trabalhar que ele acha que são as mais eficazes. Se ele quer trabalhar só com dança, se ele quer trabalhar, só com capoeira, como que ele vai trabalhar isso? Ele tem totalmente liberdade, basta que ele saber o que ele quer. Como que ele estrutura o que ele quer? Será que ele sabe o que ele quer? Que ele tem acontecimentos? Porque o sistema de Stanislavski, ele trabalha com acontecimentos. Os acontecimentos precisam ser realizados no espaço, eles têm que ser vistos pelo espectador. Não é pela palavra, mas é pela ação que se vai ver. Eu não vejo uma coisa e eu tenho que ouvir outra. Se uma coisa está em cima da outra, eu não preciso, eu só falo, então, ou só ajo. Né? Então, tem que haver, são níveis diferentes entre a palavra e a ação. Se tu tem todas essas coisas no teu conhecimento, tu faça o que tu bem entender. E não precisa até conhecer o sistema de Stanislavski para
realizar um espetáculo potente. A Inês Peixoto, entre aspas, o romance da vida da personagem. É uma generosidade para todos os papéis do espetáculo, independente do protagonismo ou de personagens secundários. Isso mostra a força de um ensemble. O que você pode dizer sobre isso, Nair? O romance da vida da personagem, o diretor, o Tossanova, ele propunha que o diretor fizesse esse romance da vida da personagem, né? Que ele escrevesse, que o diretor escrevesse esse romance ele mesmo, como se fosse um romance, como um romancista fizesse. Mas esse romance da vida da personagem, ela pode ser trabalhada em improvisações. No meu caso, quando eu trabalho toda a vida da personagem, independente se a personagem ela tem um protagonismo ou ela não tem, ela pode ter só uma cena, eu trabalho do início da vida até o fim dela. Então, pode-se trabalhar via solo, só com o ator que faz, quando ela tem situações que ela pode trabalhar, tem situações que ela pode trabalhar em casa, experiências que ela pode fazer, etudes que ela pode fazer em casa, tudo sempre é feito através da ação. Se ela canta, se ela gosta de cantar, se ela não gosta, se ela dança, que tipo de dança ela gosta. Então, é uma gama muito imensa da investigação dessa personagem, aonde que se busca as informações para poder criar essa vida da personagem. Muitas vezes tem algumas dicas no próprio texto, mas que só são... tem uma pequena dica lá que me sugere que essa personagem teve esse problema, que teve tais e tais choques, que teve problemas com a família, com a mãe, com o pai, ou com o namorado, sei eu lá, com um grupo, quem é ela. Então, isso tudo vai se criando e é uma imaginação, a imaginação vai completando todo esse universo da personagem, porque ela, na realidade, em cena, ela vai ter um pequeno fragmento, que é o papel. O papel o Stanislavski disse, o papel é morto, né? Quem vai dar vida para esse papel é o ator. Então, esse pequeno pedaço, ele tem que ter substância, e a substância desse pequeno fragmento, que é o papel, ele vem da onde? Desse universo inteiro que vem através dos etudes da vida, do romance desse personagem. Então, é um trabalho riquíssimo que se faz, desde o momento em que, de criança, que tipo de brinquedos, que atribui, como o ator vai, pela própria situação dela, dentro desse papel, ela pode começar a imaginar 1000 possibilidades de como foi desde o nascimento até a morte da personagem. Então, são sempre feitos etudes em cima disso, que pode ser feito pelo ator experimentando em casa como solo, quando ele precisa se relacionar com alguém, então se propõe dentro do próprio ensaio essas situações, esses etudes com os outros, com o coletivo, 2 ou 3 pessoas, conforme o necessário do acontecimento, do tema que escolher. Nair, eu quero te agradecer. Pessoal, a gente precisa finalizar a live. Para quem ainda, por um acaso, não teve a sua pergunta respondida, ou tiver mais alguma pergunta, tanto para a Nair quanto para a Helena, eu vou pedir para que vocês escrevam nos comentários aí, porque agora, de hoje até domingo, a gente vai resgatar essas perguntas e vai responder, seja em forma de texto, de vídeo, enfim, nos grupos todos de WhatsApp. Então, por favor, registrem aí os seus comentários, as suas perguntas. Para nós é bastante importante ter esse retorno de vocês também. Quero agradecer a Nair e passo a palavra aí para a Andréia, para a Helena finalizar. Eu quero agradecer, Nair, muito, muito, muito a sua generosidade, como diz a Helena, de ter
falado tão bem hoje. Nossa, foi uma aula maravilhosa, Nair, maravilhosa. Muito obrigada. Helena, muito obrigada. A Helena está de novo. A Helena tá. A Helena hoje está, infelizmente, com alguns problemas técnicos no celular e no computador dela. Eu acho que de conexão. E agradecer demais você, lembrar para todo mundo que no domingo será a nossa última live, a gente vai divulgar antes, e eu queria passar a palavra para a Nair, para ela finalizar a live. Nair, por favor. Bem, eu quero agradecer a Andréia por ter me dado essa oportunidade. É a primeira vez que eu me é um desafio para mim, é difícil, e vou confessar que é muito difícil falar com um aparelho, e não sou acostumada, então tenho bastante dificuldades, e eu peço desculpa por eu não ter sido... Eu sei que no presente eu só posso ser mais eficaz, mas eu peço perdão pelas minhas vacilações, mas eu quero agradecer muito a Andréia, o Cláudio, o Rodrigo e todos os presentes que tiveram a paciência de ficar. E eu agradeço as perguntas que me foram muito instigantes e provocadoras, e que eu gostaria de recebê-las depois, não sei como, para poder pensar também mais sobre elas, porque às vezes na hora da resposta a gente é bastante superficial e não aprofunda toda a potencialidade que a pergunta pode nos levar a pensar mais e complementar mais com mais, diríamos, com um conteúdo mais eficaz. Então, né? Nair, todo mundo está falando que você foi maravilhosa e perfeita, viu? Muitos comentários, Nair. O pessoal gostou bastante. Você foi maravilhosa, perfeita. Eu agradeço a todos, e fiquem em casa, por favor, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Obrigada, um beijo para todos. Obrigada, beijo, Nair. Gente, por favor, no grupo agora de WhatsApp, eu vou abrir todos os grupos para vocês comentarem lá, vai ficar aí por meia hora, 40 minutos aberto, mas também dá para deixar o seu comentário registrado e a sua pergunta aqui na live, tá? A live daqui a pouco, acho que só amanhã, porque o tempo foi maior hoje, eu vou conseguir baixar o vídeo, colocar depois no link dentro dos grupos, mas comentem aqui na live e fiquem ligados lá nos grupos de WhatsApp também. Quem não está no grupo, o link está em cima da live, aí clique e entra. Domingo a gente tem a finalização da jornada com uma live e bastante surpresa. Domingo tem bastante novidade. A de domingo vai estar imperdível, então se preparem. Vai ser domingo à noite, ainda não sei o horário exato, mas vai ser à noite. Quando a gente souber, a gente confirma para vocês no grupo. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos e até mais. Carol, quer falar alguma coisa? Rodrigo, obrigada, Carol. Beijo, obrigada, Nair. Valeu, foi lindo, lindo. Lindo, Nair. Lindo, obrigada. A Helena segue com problema técnico, gente, mas ela vai responder. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.